pessoal, meu nome é Laura Braga, sou a dona do blog Provável Escritora. E hoje eu vim com mais um vídeo, do Lidos, dessa vez Lidos de fevereiro e março. E eu espero que vocês gostem. Caso vocês queiram ver os outros vídeos, é só procurar aqui no meu canal. E é isso, vamos lá. O primeiro livro foi o Beijos em Nova York, da Catherine Heider. Catherine Heider, na verdade, é um pseudônimo, São dois autores. A Stephanie Elliott, que é dos Estados Unidos, e o James Noble, que é do Reino Unido. O livro foi publicado em 2017 e ele vai contar a história do Anthony, O Anthony, ele foi surpreender a namorada dele, que tinha ido para outro estado para estudar. E ele chega para surpreender ela no aeroporto e descobre que ela tá com outro. E aí nisso ele conhece a Charlotte e os dois vão turistar por Nova York. Eles até arrumam um doguinho no meio da jornada toda. Enfim, eu achei muito fofo e eu recomendo. O próximo livro é o especial do Ryan O'Connell. Ele é um autor estadunidense. O livro foi publicado em 2015 e é uma autobiografia do Ryan. Com tom de comédia, o Ryan vai falar sobre a vida dele como homem gay e com leve paralisia cerebral. É um livro bem interessante, assim, ele fala sobre tipos de relacionamento, eu acho uma coisa que se aplica, assim, em todo tipo de relacionamento. Achei que ele tá exagerado, assim, nas putarias que ele fala, mas enfim, é isso, é interessante. O terceiro livro foi um experimento de amor em Nova York, da Helena Armas. Foi o primeiro livro que eu li da Helena Armas, Ela é uma autora espanhola. O livro foi publicado em 2023. E ele vai contar a história da Rose. O que acontece? A casa da Rose teve um problema e caiu um pedaço do teto. Então, ela vai pra casa da melhor amiga dela, que tá em uma lua de mel. E ela tentou falar com essa melhor amiga dela, só que a melhor amiga dela não estava incomunicável. Então ela tinha a chave da casa da melhor amiga dela, e ela foi pra casa da melhor amiga dela, enquanto a casa dela estava consertando. E aí, no mesmo momento, o Lucas, que é o primo da melhor amiga dela, acabou indo pra casa também. E aí eles vão dividir a casa. Enquanto isso, a Rose, ela tá tentando escrever um romance. Então eles começam a fazer um experimento de como funciona uma pessoa se apaixonando, uma pela outra. E aí eles começam a sair juntos e ao mesmo tempo eles estão fortalecendo o vínculo como melhores amigos. Enfim, eu gostei muito, achei muito legal, eu fiquei muito animada, foi um livro que me prendeu mesmo e eu recomendo bastante. Tá, o próximo livro é esse aqui, que a gente pegou até emprestado, O Renan tem que terminar de ler pra gente devolver. É o Direção de Câmara, de Harris Watts, ele é um autor inglês. O livro foi publicado em 1999 e ele vai dar várias dicas, sobre técnicas de gravação de vídeo, de cinema. E achei bem interessante, assim, por mais que esteja meio defasado, porque de 1999 já teve muitas mudanças, de lá pra cá. Mas é interessante, eu recomendo. O próximo livro é Eu Nunca Minta, da Frida McFadden. É uma autora estadunidense. O livro foi publicado em 2022. E eu li em inglês, porque ele está disponível no Kindle Unlimited em inglês. Então ele vai contar a história da Tricia. A Tricia, ela vai conhecer uma casa, ela com seu marido vão conhecer uma casa que está à venda. E nisso tem uma nevasca. Então eles ficam presos nessa casa, eles não conseguem sair de lá. E eles descobrem que a casa era a casa de uma psicóloga, e essa psicóloga foi assassinada. Então, enquanto isso, a Tricia descobre umas fitas, das transcrições das conversas da psicóloga com os pacientes. Enfim, é um livro bem interessante, você fica no
final você fica, caramba, chocado. Eu fiquei chocada. Enfim, é isso, assim, eu recomendo bastante. Vamos lá, o próximo é O Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, do John Barrett. Ele é um autor estadunidense, o livro foi publicado em 1994. Bom, ele vai contar a história de um crime que aconteceu dentro de uma casa de uma das pessoas mais influentes da cidade de Savannah, nos Estados Unidos. E, assim, é isso, assim. Só que antes dele contar sobre o crime em si, assim, mais da metade do livro ele faz um perfil dos moradores da cidade. E depois ele, tipo, é toda a experiência dele na cidade, além de coisas assim, eu achei desnecessário, assim, que o livro poderia ter sido bem menor, não tinha necessidade desse perfil todo e, assim, é isso, assim, eu acho que não teve nada pra mim que fez, nossa, eu amei, não, eu achei que foi bem, demorou pra pegar no tranco, demorou bastante, mais da metade do livro, tanto que eu tô lendo esse livro desde o ano passado. Mas enfim, é isso. Se alguém gosta desse tipo de livro, leia. Se não gosta de muitos perfis de pessoas, então é melhor ler outros livros. Tá. O próximo livro não é esse aqui. Esse livro aqui é o Casei com um Psicopata, da Mary Turner Thompson. O que acontece? Eu comecei a ler esse livro. E quando eu fui ver, ela começa a falar de histórias que ela contou no outro livro, como se a gente já conhecesse, já todo mundo já entendesse. Então, né, eu fiquei assim, por que a Dark Side publicou esse livro e não o outro, né, que o outro é o relato? Porque assim, aqui ela vai falar sobre a experiência que ela teve com o marido, mas assim, ela vai falar muito sobre psicopatia, coisas que ela pesquisou na internet, porque ela não tem nenhuma formação acadêmica sobre isso. Então, assim, eu não entendi por que a Dark Side publicou esse livro. Inclusive, eu tô lendo ainda, tô chegando na metade. Mas, enfim, sem publicar o outro. Eu acho que ela deveria ter publicado o outro. E o outro livro é a leitura que eu fiz. É o The Bigamist, da Mary Turner Thompson. Ela é uma autora escocesa, o livro foi publicado em 2006. E assim, aí sim eu acho que ficou bem melhor. É uma história real, uma biografia, e ela vai falar o que aconteceu na vida dela, né, da Mary. Ela conheceu um cara pela internet, ele falou que não podia ter filhos, e aí eles casaram e ela engravidou. Eles tiveram mais 3 filhos juntos. Enquanto isso, ele falava pra ela que ele trabalhava na CIA, então ele nunca ficava em casa, ele estava sempre fora de casa, enfim. Então ele nunca parava em casa, certo? Aí, o que acontece? E ele começou a deixar ela com medo, ele falando que ele estava tentando se desligar da CIA e não estava conseguindo, não sei o que, e começou a deixar ela com medo de ser atacada, enfim. Então, aí um dia ele foi preso, né? Foi preso por bigamia, por fraude, eu acho, e por não registrar seu endereço como tinha sido preso anteriormente por pedofilia. Ele teria que registrar o seu endereço por 10 anos. Então ele não registrou esse endereço, então ele foi preso também por causa disso. Mas enfim, ele tinha falado pra ela que isso era coisa da CIA, que estavam armando contra ele, não sei o quê. Até que um dia que ela recebeu a ligação da outra esposa dele. Descobriu que ele tinha uma esposa nos Estados Unidos. E eles tinham muitos filhos, e ela descobriu que ele tinha outras mulheres, muitas mulheres, enfim, foi assim, mudou totalmente a vida dela e é isso, assim, basicamente. Então, depois disso, o casamento dela foi anulado, né, porque ele já tinha casado com a outra mulher, mas
o estrago que ele fez na vida dela foi muito grande. Assim, esse livro eu fiquei muito chocada assim, com as coisas que ele fez, tipo, com a manipulação, que foi muito pesada, assim. Então, antes de ler esse livro, leia esse outro, tem no Kindle Unlimited também, em inglês. Esse livro não tem tradução para português, mas é tranquilo de ler. Tá, o próximo livro é Eu Orei por Você, da Kel Carvalho. É uma autora brasileira. O livro foi publicado em 2021. Então, tá, vai contar a história da Jenny. A Jenny foi pro baile, né? No final do ensino médio. E nisso, um dos garotos mais populares da escola chamou ela pra dançar. E ela foi dançar, depois ela descobriu que era uma aposta. E aí ela ficou muito magoada. Nisso, ele foi pra guerra, né? E aí eles, depois de muitos anos, ele voltou e ele ficou em coma. E ela estava trabalhando como fisioterapeuta, ela foi ser a fisioterapeuta dele, né? E eles se apaixonam. Enfim, achei que ele tem muito julgamento, muita lição de moral. Isso me incomodou bastante. Foram esses, pessoais, os livros que eu li nesses 2 meses. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui, agradecer a minha mãe que está gravando, ao Harry, a Pandora e ao Renan, e agradecer a todos, agradecer a Deus, e muito obrigada a vocês por terem assistido até aqui. Quero agradecer minhas vozes também, e eu espero voltar no mês de... a gente está em abril, espero voltar no mês de maio com mais leituras, falar o que eu achei desse livro depois de finalmente ter lido o outro, porque eu acho que foi muito importante ler o outro, porque senão eu ia ficar totalmente perdida. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Beijos e até a próxima.